Olá vocês, a paz do Senhor, o pastor Donizete Pereira, em mais um comentário bíblico da Escola Bíblica Dominical. Para quem não me conhece, nós somos da Assembleia de Deus, Ministério Três Lagoas. Estamos atuando agora na capital Campo Grande. Sejam bem-vindos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Dessa feita, estamos estudando, vamos estudar a 11ª lição, tá? Já estamos aí na reta final, né, desta lição, muito empregada pelo nosso pastor Ezequias Soares, e é a batalha espiritual. Desta feita, o texto áureo é discernimento dos espíritos, um dom imprescindível. Tá? E o texto áureo aqui da revista, da lição, né, está em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e nele ninguém é discernido. Tá? Verdade prática, o discernimento dos espíritos é um dos dons espirituais concernente aos crentes em Jesus Cristo. Ele só nos capacita a distinguir do real aparência da verdade e da mentira. O ponto central é o discernimento dos espíritos nos capacita a verdade de distinguir, né, já mencionei isso, a verdade da mentira. Tá? A leitura bíblica em classe está inserida no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 a 22. Tá? Sejam bem-vindos, estamos na introdução agora dessa aula, sejam bem-vindos na 11ª lição da Escola Bíblica Dominical. Introdução. A pessoa dirigida pelo Espírito Santo é um ser que tem melhores condições para entender certas situações. Tá? A pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo. Isso não inclui pessoas que têm bagagem intelectual ou sabedoria humana. Isso não. Né? A pessoa pode ter uma bagagem intelectual muito grande, mas se não tiver esse dom do discernimento, não vai ser capaz de certas situações não perceber a atuação do diabo, tá? Mas é uma ação sobrenatural de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai mencionar de 9 dons espirituais. É interessante que o versículo 10 mais ou menos no meio, a gente observa no meio de todos aqueles dons espirituais, tem o de discernir os espíritos. E é um dos dons mais importantes, não digo para mim, para nós, é o dom mais importante que todo crente tem que ter. Subtópico primeiro da lição, discernir e discernimento. Tá? Discernimento significa capacidade para compreender, avaliar as coisas com bom senso e clareza, de separar o que é certo e o que é errado. Mas no contexto teológico, o seu uso é muito mais amplo, como veremos a seguir. Tá? E do tópico 1, o tópico primeiro, diz o verbo discernir. No Novo Testamento, o grego apresenta 2 verbos. Primeiro, o anakirina, e o segundo é diakirino, tá? O primeiro, anakirino, e o segundo verbo é diakirino. Vamos dar uma analisada, né, nesses 2 verbos para nós entendermos alguma coisa. O primeiro, ele é amplo, como perguntar, interrogar, investigar, examinar. Tudo isso aponta para o primeiro verbo anakirino. Isso aí nós temos lá uma situação que aconteceu lá em Lucas capítulo 23, 14, ali de Pilatos, né? Pôncio Pilatos, quando as pessoas ali naquela discussão sobre Jesus, ele vai dar o seu parecer e vai utilizar esta palavra do grego. Examinando-o na nossa presença, nenhuma culpa das do que acusais eu acho nesse homem. Tá? Então essa palavra está empregada
nesse texto. 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem. Tá? Então, essa palavra que está sendo empregada, do discernimento. Tá? O segundo verbo é o diaquinino. Tá? Esse verbo apresenta grandes variedades e uma das variações de discernir. É uma das variações de discernir. 1 Coríntios, né, capítulo 10, o versículo 29, ali Paulo está falando da ceia do Senhor. Ele diz, porque o que come e bebe, ele come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha que interessante, hein? O que Paulo está falando sobre esse verbo e utilizando essa palavra, na idade no original, diaquirino, tá? É o segundo verbo. É o substantivo de discernimento. Vamos aprender alguma coisa. O termo grego de diaquirizes, o termo grego é diaquirizes, só aparece 3 vezes no Novo Testamento, tá? E em cada um o significado é diferente, tá? Então, a primeira vez que ele vai aparecer, né, esse termo aparece lá em Romanos, capítulo 14, versículo 1. Aqui traz o sentido de briga ou julgamento. Olha que Paulo diz, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebe-o não em contendas, sobre dúvidas. Tá? Então, Paulo está utilizando aí essa palavra. Outra vez que ela vai aparecer, esse diaquirizes, tá? No substantivo de discernimento, aparece lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Tá? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, que têm esses sentidos exercitados para discernir. Olha que interessante, o mantimento sólido são para os perfeitos que têm sentidos exercitados, mente exercitada, isso é, tem esse dom para discernir. E o número 3, sobre o tópico 3, fala da atualidade. A manifestação sobrenatural por meios de falsos profetas. Então, hoje, estamos já vivendo o tempo do arrebatamento da igreja. É óbvio que o crescimento, vocês podem observar o crescimento nessa área, está terrivelmente crescendo. E o Brasil é um dos países, um dos primeiros países do mundo na área de espiritismo, tá? Para quem não sabe, o crescimento do espiritismo no Brasil é um dos maiores do mundo. E Jesus vai expressar isso lá em Mateus capítulo 24, versículo 24, né? Porque surgirão falsos cristos, olha o que Jesus está dizendo, e falsos profetas, e farão grandes sinais de prodígio. Cuidado, essas coisas de sinais, cuidado, tá? Porque no fim do tempo o diabo vai utilizar os sinais de prodígio, que, se possível, vai enganar até os escolhidos. Nós vemos aí, né, os neopentecostais, em suas maiorias, sendo enganados. Não, e o mais terrível nisso aí não é a pessoa ser enganada, né? É a pessoa querer ser enganada, não querendo aí uma mudança. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 também, ele diz, mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido às doutrinas de demônios. Será que nós estamos vivendo esse tempo? Paulo também, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 14, porque, olha o que ele diz, porque tais falsos apóstolos, Paulo não está dizendo falsos diáconos, falsos cooperadores, falsos pastores, falsos presbíteros, falsos missionários. Paulo está dizendo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 14, ele diz que, olha,
porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurado em apóstolos de Cristo. E não é maravilha que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Estamos em aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sei que a minha intenção é nós aprendermos juntos e crescermos espiritualmente, tá? Sejam bem-vindos, fica aí, nós vamos aprender ainda muitas coisas nessa aula. Em todas as épocas, sempre existiram falsas imitações. Aí nos mostra a importância do dom do discernimento. Então isso sempre aconteceu, acontece e vai acontecer. Por isso que aqui o dom do discernimento é a revelância, é o principal dos dons, tá bom? Subtópico 2 da revista, estamos em aula, tá? A adivinhadora de Filipos. Às vezes Deus permite o sobrenatural vindo de fontes estranhas para provar a fé do cristão. 1 Reis, capítulo 22, não está na revista, são só assim para enriquecer, né, a nossa aula. Nós vemos uma aliança do rei Acabe e Josafá. Aí Josafá estava perante o rei Acabe e Acabe chamou seus profetas. A Bíblia vai narrar essa história em 1 Reis, capítulo 22, que tinha 400 profetas profetizando só bênção, só alegria para o rei Acabe. Tem pessoas que é isso, né? Ele está na igreja, ele não presta atenção na palavra que liberta, né? Conhecereis a verdade, que é a palavra que vai te libertar, mas muitos estão lá atrás de profecia, e Deus está usando a palavra, tá, querido? Para te exortar, para te colocar no prumo, e cuidado com essas coisas de profecia, cuidado, tá? O discernimento de Josafá, olha que interessante, 400 profetas profetizando para Acabe, não, pode ir, tudo bem, e Josafá fala com Acabe, por acaso aqui, versículo 7, né, de 1 Reis 22, não tem ninguém, nenhum profeta do Senhor aqui? Aí a Acabe vai responder para Josafá no versículo 9 de 1 Reis 22, tinha um, mas ele não chamou Micaías. É esse que é o profeta que fala a verdade. O profeta que fala a verdade não tem muitos nos dias de hoje, mas eu quero te dizer que ainda tem. Não muitos, não com essa popularidade, né, que alguns aí têm, mas ainda tem profeta do Senhor. Se eu fosse você agora, eu dava um glória a Deus. Estamos em aula, sejam bem-vindos. Subtópico 2, olha o tópico primeiro. Uma avaliação sensata. A jovem estava possessa. Aquela jovem estava possessa. João, capítulo 8, versículo 44, Jesus diz que Satanás é o pai da mentira, tá? Satanás é o pai da mentira. E o espírito daquela moça, olha que interessante, ele elogiava Paulo e Silas. Isso quer dizer, eles reconheciam eles como homem de Deus. Mas Paulo, com o discernimento, que havia alguma coisa. Paulo, com o discernimento do Espírito, ele percebeu que havia alguma coisa errada. Hoje é o contrário, né? Todo mundo quer ser elogiado, todo mundo quer estar em status, né? Mas Paulo, não que ele não outorgava, ele observou que aquilo não era de Deus, foi orar e através do discernimento Deus mostrou para ele que era um espírito maligno na vida daquela moça. O espírito de adivinhação vem do termo pitonisa, associada à feitiçaria, tá? E lá em Atos 16, o versículo 18, é interessante que Paulo fala ao Espírito, é interessante isso. Quando Deus dá o discernimento para Paulo, no outro dia, Paulo chega naquela moça, e quem não entende, né, viu Paulo conversando com a moça, mas Paulo expulsa o Espírito que está nela, né? Olha que interessante, voltou e disse ao Espírito, o versículo 18, por que Paulo
dirigiu aquela moça e falou ao Espírito, porque Paulo tinha um discernimento, tá, de Deus sobre aquela situação. O tópico 2 sobre tópico 3, a adivinhação ontem e hoje. Tá? Moisés anunciou essas práticas lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 14, porque as nações que vocês hão de possuir, lá tem prognosticadores e tem adivinhadores. E Paulo vai dizer, porém, de ti o Senhor teu Deus não permitiu essas coisas. Ele quis dizer, o Senhor Deus não permite essas coisas dentro do povo de Deus. Tá? Naquele tempo Israel tinha que rejeitar, né? Isso vale também para a igreja atual. Essas práticas, né, que envolvem hoje muitas coisas, envolvendo magia negra, cartomancia, alquimia, tarô, búzios, feitiçarias, né, e etc. Isso aí vai longe, né? Nos tempos de hoje, nós vemos o crescimento dessa parte de feitiçaria. Não é que isso aí está acontecendo hoje. A maior prática de espiritismo e feitiçaria já tem desde os primórdios, né? Desde lá do princípio já tem essa prática, tá? Para Deus é uma forma de idolatria. Para Deus, quem faz essas coisas são forma de idolatria. Para onde que vai as pessoas que praticam ou fazem essas coisas? A Bíblia que responde isso aí. Tá? Lá em Apocalipse capítulo 21 e o versículo 8, Apocalipse 22, 15, está falando isso. Olha o versículo 21, 8 de Apocalipse. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Uma condenação, né, final para as pessoas que praticam essas coisas. Apocalipse também 22, 15 diz que aos cães, aos feiticeiros, aos prostitutos, homicidas, idólatras e qualquer que ame e comete a mentira, a sua parte também será futuro lago de fogo e enxofre. É a Bíblia que nos dá estas respostas. Sobre tópico 4, a necessidade do dom de discernir. O discernimento não permite conhecer tudo. Sem o discernimento nos permite conhecer tudo aquilo que é impossível saber por meio de recursos humanos. Olha que interessante. Tudo que nós precisamos saber no mundo espiritual é pelo discernimento do Espírito. Tá? Paulo, adiante dos elogios, sem esse dom era impossível a revelação a Paulo. Então Paulo percebeu que estava fora do normal, sabe? Aqueles elogios, foi orar e Deus mostrou para ele que era um espírito demoníaco. Quem sabe o diabo falou, vou exaltar ele para depois derrubar ele. E muitas pessoas não estão percebendo isso aí, tá? Sobre tópico 3 da revista, desmascarando as ardis de Satanás. Disse Jesus, olha o que Jesus disse, eis que vos envio as ovelhas no meio dos lobos. Mateus capítulo 10 e o versículo 16. O Senhor nos enviou no meio dos lobos. E Paulo vai dizer, 2 Coríntios 10, 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então Jesus já falou, vocês estão no meio de lobos. E para nós termos o discernimento de tudo que está acontecendo assim internamente, externo, nós temos que ter as nossas armas. E essas armas não é carnais, ela são armas espirituais. Do tópico 3, sobre tópico 1, o dom do Espírito Santo. O dom de discernir manifesta-se em situações nas quais
sem as quais é impossível, com recursos humanos, identificar a origem da manifestação sobrenatural. Só ele podemos distinguir se a manifestação é de Deus ou do demônio. Só através do discernimento o Senhor pode revelar se a manifestação é de Deus ou dos demônios, tá? Olha que eles estão elogiando Paulo e Silas. Em uma da estratégia demoníaca, é uma da estratégia demoníaca para confundir o povo. Tá? Atos 16, 17, essa mulher segue a Paulo, olha para vocês verem, ela segue a Paulo e clamava, né? Isso que ela chama a atenção de todo mundo que estava ali, né? Ela gritava, né? Esses são filhos do Deus Altíssimo. Quem sabe, né? Através disso aí, ela estava chamando a atenção, não para ela, para derrubar Paulo e Silas. Tá? E também, né, Jesus passou por isso lá com o endemoniado gadareno. Marcos capítulo 5, versículo 7, diz que aquela casta de demônio, quando vê Jesus também, e clamando com grande voz, sabe, gritando, fazendo aqueles escândalos, diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, e viesse nos perturbar antes do tempo. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus, diante daquela casta de demônio, repeliu, expulsou aquela casta, aqueles tipos de demônio do endemoniado gadareno. O demônio queria destruir a reputação de Paulo e Silas, tá? O demônio não se brinca, não brincamos com essa situação. No tópico 3º, sobre tópico 3, a libertação da jovem adivinhadora. Ela era uma escrava que dava lucro aos seus donos com esta prática ocultista. Então essa menina era um demônio que estava sobre ela. Ela era uma mulher escrava, não só do demônio, como ela era uma mulher escrava também, e ela dava lucro, né, para os seus donos. Com a sua libertação, foram parar na cadeia. Tá? Com a libertação daquela moça, Paulo e Silas foram parar na cadeia. Tá? Com a libertação de Gadareno, Jesus foi expulso da cidade. Nós vamos entender isso, tá? Com a libertação de Gadareno, expulsaram Jesus da cidade. Com a libertação da moça, jogaram Paulo e Silas na cadeia. Tudo tem um objetivo de Deus, tá? No cárcere, a salvação do carcereiro e toda a sua família, nasce a igreja de Filipos. Então parecia que tudo era ao contrário ali naquela situação, mas ali naquele lugar nasceu a igreja de Filipos. E depois de 10 anos, Paulo ele escreve aquela carta aos Filipenses, né? Paulo, quando está preso, lá na primeira prisão lá em Roma, ele escreve aquela carta da alegria aos Filipenses. Tá? Filipenses, posteriormente, como igreja, era a igreja que abençoava Paulo nas suas viagens, na parte financeira. A acusação a acusação para prender Paulo e Silas foram de perturbar a ordem pública, tá? Então foram essa acusação. Jesus causou prejuízos àqueles criadores de porcos também, tá? O que nós analisamos nisso? Como Paulo e Silas não foi diferente. Com Jesus e com Paulo e Silas, o dinheiro falava mais alto. Tudo isso aqui está envolvendo dinheiro. E a Bíblia vai dizer que o dinheiro é o princípio, o amor ao dinheiro, tá? É o princípio de toda espécie de males, tá? Não é ter dinheiro, é o amor nele. E o diabo, ele é perito nisso aí, a colocar uma pessoa, né, a amar, a ser escrava do dinheiro. Talvez eu estou falando com pessoas que estão nessa situação. Se liberta dessa escravidão do dinheiro. Vive bem, tenha o dinheiro, mas não seja escravo do mesmo.
tá? Subtópico 4 aqui da lição, a necessidade do dom de discernir. Olha a necessidade do dom. Ele permite conhecer tudo aquilo que é impossível saber, porque tudo aquilo que é impossível saber por meio dos recursos humanos, tá? O discernimento. Nesse caso em especial, Paulo e Silas. Paulo não permitiu elogios, mas ele foi para a oração. Interessante isso, né? A pessoa elogiava Paulo e Paulo para a oração. Elogiava ele, Paulo para a oração. Paulo já tinha desconfiado, Paulo foi pedir ao Espírito Santo discernimento, tá, de Deus. E lá em João, 1 João capítulo 4, versículo 4, filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, né? Porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Não tem medo, né? Nós vemos hoje uma igreja recuada, uma igreja com medo, mas o que está dentro de mim, o que está dentro de você, aniquila toda potestade de qualquer pessoa, aniquilar, colocar o poder que está dentro de você, dentro de mim, para expulsar essas castas de demônio, porque maior é o que está em nós do que essas hostes espirituais aí da maldade. Vamos concluir a lição? Vamos concluir então, tá? Satanás é espírito. No engano, no disfarce, na mentira e na aparência, tá? Porque ele transfigura em anjo de luz. Está lá registrado em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Ele é um ser, ele é um ser acima, o Satanás é um ser acima de qualquer ser humano na arte de engano e da mentira. Às vezes, até mesmo crente, porque falta vigilância. Às vezes, até mesmo crente cai nas ciladas do diabo, por quê? Porque falta vigilância, tá? Terminam caindo no laço do diabo, tá? Às vezes muitos terminam caindo no laço do diabo, nós observamos com frequência isso, porque cai na mentira, são pessoas que não oram, são crentes que, a maioria, na idade dos crentes de hoje, não está orando mais. Eu convido você a orar. Amém? Espero ter contribuído, né, com a sua aula e espero que você aprendeu algo também nessa aula. Deus abençoe a sua vida, fica na paz do Senhor, até o próximo comentário da Escola Bíblica Dominical. Até mais, tchau!